conscientizar para acolher, transformar para incluir. E aí, bengaleiros verdes e simpatizantes, como vocês estão? Meu nome é Cecília, eu sou host deste podcast. Peço que vocês curtam, comentem, compartilhem, sigam o canal e recebam as notificações ativando o sininho. Hoje a gente está com mais um episódio fresquinho com a Carla, que é locutora há mais de 25 anos e especialista em audiodescrição, além de jornalista. Dá um oi pro pessoal, Carla. Olá, boa tarde. Um prazer muito grande participar. Agradeço grandemente o convite e espero que a nossa entrevista assim, seja bastante informativa, que possa aí, de alguma forma ajudar os participantes, os ouvintes, né, o pessoal que está acompanhando. Muito obrigada. Maravilha, Carla, brigadão. Bom, pessoal, eu tenho que passar alguns informativos aqui para vocês. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao nosso patrocinador, a Roche Brasil. Sem vocês, esse podcast não seria possível. E gostaria de contar um pouquinho sobre a Associação Bengala Verde, que é uma associação sem fins lucrativos, com dois principais objetivos. O primeiro, que é conscientizar a população sobre a deficiência visual, e o segundo, que é melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência visual. Para isso, a gente tem iniciativas como eventos, interações sociais, podcasts e reabilitação virtual. Se você tiver interesse de conhecer o nosso trabalho, é só seguir o @Bengala Verde. Bom, eu vou fazer minha descrição aqui, descrição do ambiente, e vou passar para a Carla poder se apresentar para a gente com mais calma. Bom, como eu já disse, eu sou a Cecília, host do podcast, diretora do Bengala Verde Brasil. Estou aqui no meu bate-local, com uma parede de cinza de cimento atrás de mim, sentada numa cadeira de escritório preta, com uma mesa de marfim na minha frente. A Carla está online aqui com a gente, aparecendo no vídeo. Eu tô vestindo o meu uniforme, que é a camiseta do Bengala Verde, que é verde, e escrito em branco, Bengala Verde, com o nosso símbolo, que é um olhinho com uma bengala, na pálpebra. Também estou usando um casaco preto, porque aqui em São Paulo tá bem frio. E eu sou uma mulher de pele clara, olhos castanhos, lábios finos, nariz pontudinho, sobrancelha arqueada, e eu tenho cabelos ruivos abaixo do ombro. Bom, Carla, conta um pouquinho pra gente quem é você, faz sua descrição. Opa, vamos lá, Cecília, com prazer. Bom, eu estou aqui ambientada no meu escritório, aqui na minha casa, estou na minha escrivaninha. Atrás de mim, o cenário dos meus armários, tá? Então, eles são em tons bege. Eu estou hoje com uma blusa manga longa, marinho, tá? Que está bem friozinho, realmente. Eu sou branca, sou loira, meu cabelo é curto até a altura do lóbulo, mais ou menos, repicado. Eu estou hoje com uma leve maquiagem, né? Os meus olhos estão aí, a pálpebra aí abaixo, na cor preta, no lápis preto, e o meu batom é vinho. Eu tenho 51 anos de idade, eu de formação, eu sou jornalista, me formei em jornalismo aos 21 anos de idade, desde os 19 já atuava na área. A locução apareceu de uma forma bastante inesperada na minha vida, dentro da profissão, acabei indo para a rádio, e estou em rádio fiquei em rádio, melhor, desde os 20 anos. Depois disso, em rádio, fui estudar locução para aprender ali as técnicas específicas, e desde essa época, né, desde há 30 anos, então, aí sou locutora, atuei em todas as vertentes, e é uma profissão, assim, que me trouxe muita satisfação, especialmente aí com essa vertente nova no Brasil, que é a audiodescrição. Incrível. E como é que você escolheu o mundo da comunicação, Carla? Como isso te pegou? Cecília, na verdade, eu acho que é nato, sabe? Porque desde criança, assim, o que eu mais ouço, para de falar. Eu sou muito faladeira e sempre fui muito comunicativa, né? Eu não sei o que é ser tímida, eu nunca soube. Na escola, eu sempre tomava frente para os trabalhos orais, enfim, eu sempre tive muita facilidade com textos, eu sempre fui muito comunicativa, mas de uma forma natural. Então, assim, independente da profissão que eu escolhesse, eu sempre soube que seria na área da comunicação, né? Isso, a comunicação sempre me trouxe, assim, muita alegria, né? É, muitos benefícios, vamos dizer assim, porque tanto na minha vida pessoal quanto na profissional.
E aí, quando eu fui realmente, né, para escolher a minha profissão, minha primeira opção era jornalismo, realmente, porque o jornalismo, pegava tudo isso, né? Uhum. Texto escrito, texto falado, expressão, comunicação, contato com o público, e foi onde eu me realizei. Que bacana. E como é que você chegou no mundo da locução em específico? Eu imagino que no jornalismo tenham várias sub-áreas, né? Sim, exatamente. Naquele tempo, eu falo naquele tempo porque eu fiz faculdade de 92 a 95, né? Então, o rádio era uma matéria do curso de jornalismo. Hoje em dia é uma faculdade à parte, mas ele era uma matéria do curso de jornalismo. Uhum. E o que aconteceu? Quando eu estava no jornalismo, eram 4 anos de faculdade. Quando eu estava no terceiro ano, eu fui para jornal impresso, que era, a princípio, o meu objetivo. Eu sempre fui muito boa com texto e eu queria ali escrever, né, livremente, enfim, passar as notícias, as informações através de texto para jornal impresso. Eu trabalhei em alguns jornais impressos pequenos, né, de interior, enfim, aqui da minha região, sou da região de Mogi das Cruzes, né, região do Alto Tietê, que é a região leste da Grande São Paulo, região metropolitana de São Paulo. E aqui em volta nós temos, ao redor aqui do centro, que é Mogi das Cruzes, nós temos vários municípios, né, ao todo aqui são 10 municípios de médio porte, e eu atuei na imprensa desses municípios como estagiária na época, e acabei aí indo para a rádio porque, na saída de um desses estágios, havia uma das rádios aqui da cidade que estava precisando de estagiário. Foi onde eu soube, me inscrevi, entrei, só que entrei como jornalista para fazer as transmissões ali, de entrevistas e também do jornal ao vivo, enfim. Porém, com 2 meses de rádio apenas, eu ganhei, me deram de presente, assim, foi um grande presente, aliás, um programa de variedades com 2 horas de duração, né? Um programa diário. Então, tinha ali entretenimento, entrevista, informação, né? Era um programa ao vivo. E aí eu comecei a gravar, porque era uma rádio na época pequena, uma rádio AM, e eu não tive orientação. Não, você faz natural, tal, mas eu senti falta de algo mais profissional. E aí Uhum. eu comecei a gravar os meus programas para eu me autoavaliar e levar ali para os meus professores me avaliarem. E assim foi unânime, tanto os meus professores da faculdade quanto eu mesma, nós entendemos que o conteúdo estava de acordo, estava profissional, estava ali bem direcionado, porém a voz ali era o que estragava o programa. Por quê? A minha voz era infantiloide. Uma voz infantiloide é uma voz que não amadureceu. Aquela vozinha assim de menininha, de criancinha. Então a minha voz era imatura. E eu falei, não, meu ouvinte não merece isso. E eu era muito bem, eu tinha uma audiência muito boa. E Uhum. aí eu fui fazer, me formei e fui fazer Senac. Aí eu fiz Senac, o Senac eu acabei me apaixonando por locução, tanto é que eu fiz outros cursos, né, de especialização, me desenvolvi bem mais em locução. E aí, com o tempo, acabaram, assim, aparecendo mais trabalhos na área de locução do que na área de jornalismo. Foi onde eu abandonei o jornalismo de vez. E aí, dentro da locução, eu atuei em todas as vertentes. Eu dei curso de técnica vocal, de rádio AM, FM, atuei em chão de loja, que a gente chama, né? Que é a locução comercial, você ficar fazendo locução dentro de mercado, de loja, enfim, de comércio. E, enfim, foi em todas as vertentes, carro de som, apresentação de cerimonial, apresentação de eventos, todas as vertentes. É um ramo muito abrangente, extremamente abrangente a locução até o momento que eu descobri a audiodescrição, né? E também a leitura de audiolivros, né? Foi onde aí acabei acabei de me realizar, porque eu já era realizada, né, profissionalmente, mas isso realmente me trouxe uma satisfação ímpar. É, e essa parte eu fiquei bem curiosa, né? Porque, é, pelo que eu entendo, você não tem deficiência visual, né? Não, só 2,5 graus de miopia, mas deficiência não. Meu marido, sim, né? Meu esposo é baixa visão severa já há 18 anos, né? Ah, Então eu entrei no mundo cegal através dele, ah, tá. mas eu sou, eu brinco, eu falo que eu sou enxergante, vidente, uso Aham. todos esses termos.
Tá certo. E aí, como é que você descobriu o mundo da audiodescrição? Menina, foi assim incrível, incrível. Eu estava trabalhando em um comércio, um atacadista, e só que assim, era um trabalho, o trabalho comercial chega a um tempo que ele fica saturado. Se você não inova, não tem espaço para inovar, ele realmente fica saturado, fica mais do mesmo, e eu nunca fui assim de trabalhar por trabalhar. Eu sempre quis ali que o trabalho tivesse um objetivo e beneficiasse ali o público. Eu já não estava pessoalmente mais satisfeita, e aí eu comecei a procurar. Falei, vou procurar outra coisa, e encontrando, eu peço demissão e vamos. E eu trabalhava aqui em Mogi das Cruzes. E aí eu encontrei um anúncio falando de vaga para ledora. Eu fiquei curiosa, falei, ledora. Eu fui ali pelo nome, falei, tem a ver comigo, mas vamos ver se é o que eu estou pensando. Pesquisei, e assim, me encantei qual era a proposta. A proposta era ler livros para deficientes visuais, gravar livros para para o público deficiente visual. E olha, eu costumo dizer assim, independente de religião, confio muito em Deus e com certeza Deus teve assim toda 100% de participação nesse caminho, porque esse anúncio não falava a empresa, não falava onde era, só falava que era São Paulo. E eu pesquisei, eu fui assim, eu me interessei tanto, 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 que eu descobri a empresa e já estava fora do prazo. Era um anúncio ali que estava online, mas ele já tinha vencido, já tinha sido até a primeira etapa da seleção, da seletiva. E aí eu entrei em contato lá, eles falaram, me manda uma gravação com locução branca. Locução branca é aquela que não é interpretativa. Eu falei, Uhum. tá ok. Aí eu falei pro meu marido assim, poxa, mas se eu mandar uma coisa muito amadora, não vai dar diferença, eles não vão me chamar. Se para eu mandar uma coisa profissional, eu tenho que alugar um estúdio, fazer todo um trabalho, para depois eles não chamarem, não, vou ter um gasto desnecessário. Quer Uhum. saber? Eu vou pegar o currículo e vou lá. E fiz isso. E era assim, lá na Zona Sul de São Paulo, então, assim, para eu chegar lá 2 horas e meia de condução, bem sacrificante. Mas no que eu cheguei, que eu conheci a proposta, eu me encantei e eu fui assim no dia que estava sendo a segunda fase da seletiva. E eles me encaixaram nessa seletiva. Eu falei assim, olha, eu não mandei. Eles perguntaram, né? Você mandou por e-mail o material? Eu falei, não, eu não mandei. E não justifiquei. Eu falei assim, eu trouxe meu currículo, eu tenho experiência, eu tenho interesse na vaga. Eu falei só isso. E nessa seletiva, tinham pessoas lá que trabalhavam na Globo, na Band, pessoas já do meio de comunicação, só que assim, de empresas grandes. E no que eu vi, eu falei assim, valeu a experiência, né? Eu falei, não vão me chamar nunca. Uhum. E haviam 2 vagas, uma para homem e outra para mulher. Essa segunda fase, você tinha que. Eles apresentaram ali um institucional da empresa e passaram um texto para todos os participantes. Era uma sala com, eu não me lembro exatamente, mas aproximadamente ali uns 30 participantes da seletiva. E eu passei em todas as fases. Você tinha que pegar esse texto, ler na frente de todo mundo. Nessa aí, algumas pessoas já desistiram, porque tímidas, enfim, travadas, né? Uhum. Já saí um pouco. E eu fiz assim, numa tranquilidade, sabe? Eu não estava com expectativa alguma. E resumindo aí para não ficar cansativo, né? Eu passei em todas as seletivas, foram 5 fases. Essas seletivas foram em 5 fases, Bem inclusive longo, assim né? com estrangeirismo, né? Com dentro do estúdio, enfim. E no final eu fui contratada, fiquei 6 anos. Eu só não fiquei mais porque eu sofri um acidente muito grave no percurso de volta em um dos dias que eu fui trabalhar. E aí eu fiquei com pânico, fiquei me deram alguns efeitos ali. Isso que eu não consegui mais ir para São Paulo. Até hoje, passado aí tanto tempo, quase 10 anos, eu ainda tenho algumas restrições para ir para São Paulo por conta disso. Não é algo que eu me curei de 100%, mas me doeu assim grandemente ter que pedir para ser mandado embora após 6 anos. E é uma empresa que eu tenho contato ainda e eles sempre falam, olha, quando você
se curar, volte, que as portas estão abertas. E isso, assim, é o que, sabe, me realizou 100%, foi isso. Eu me emociono muito de falar isso, porque eu sei o quanto eu contribuí e quanto a empresa contribuiu comigo, no sentido de me realizar emocionalmente, de me realizar como pessoa, como profissional, psicologicamente, enfim. Um trabalho ímpar, maravilhoso, não tenho, assim, nada que desabou nesse período, 100%. E eu me esforçava tanto que, assim, via de regra, que é uma curiosidade, vou te contar aqui, Cecília, via de regra, a cada 50 minutos tinha que parar 10 para um descanso vocal. Isso é até por lei. Eu me empolgava, eu ia direto, e todo final de ano se fazia um ranking de produção, de produtividade, ou melhor. Nós éramos em 5 ledores contratados, fora os voluntários, éramos em 3 homens, ou melhor, 3 mulheres e 2 homens, e eu sempre liderei esse ranking desde o primeiro ano, com uma margem muito grande. Eu fazia uma média de 15 mil páginas por ano, e o segundo colocado fazia uma média de 6 mil páginas. Então, assim, foi uma entrega muito grande o tempo todo, e o resultado disso, quando eu saí, eu fiz uma conta ali, mais ou menos, né, só para ter uma noção, eu li mais de 1000 livros Uau! dos mais variados assuntos, assim, uma coisa incrível. Era eu, o livro, o estúdio, a água e o microfone. Incrível, incrível. Um trabalho assim, não tem melhor no mundo. Não, dá para perceber que você gosta muito. E são livros que a gente tem como acessar até hoje? Onde eles estão? Sim, sim, essa empresa é a Fundação Dorina Noel para Cegos, que Ah, sim. mantém uma audioteca. Então, naquele tempo, né, era de 2012 ou 2011 a 2017, mais ou menos, foi esse período que eu fiquei. Era em CD, né? Depois, hoje em dia é na Audioteca, que é um site, é Dorinateca, dorinateca.org.br. Peraí, não, só .org, perdão. Dorinateca.org é o site. Lá é exclusivo para deficientes visuais, tanto é que quando se faz o cadastro, se coloca lá o CID, né, a CID, e, e aí tem direito a 3 downloads gratuitos por mês, e esse é um trabalho que é um site que a Dorina deixa ali no ar já há muitos anos, né? Enfim, acredito que uns mais de 10 anos, pelo que eu me lembro. E ele é acessível, ele é bem acessível. Você pode escolher pelo título da obra, né, do livro, ou pelo nome do autor. E dentro do, e agora assim, né, respondendo ao que você me perguntou lá no comecinho, como é que entrou a audiodescrição. Como os livros são direcionados ao público deficiente visual, Uhum. todos os livros tinham audiodescrição de capa, contracapa, se tinha ilustração também nós fazíamos. Essa era a equipe de editores que preparavam esses textos e passavam para os ledores. E, e aí eu fiz lá dentro o meu chefe na época, né, o meu superior, o Uhum. meu gerente, era o Flávio Coelho, que era, na época, uma das grandes autoridades em conhecimento, em se tratando de conhecimento em audiodescrição. Ele era um grande destaque em São Paulo e no Brasil todo, e ele passou a dar cursos dentro da Fundação Dorina, ele me convidou para fazer os cursos dele, no que, obviamente, né, eu aceitei prontamente, e assim, um material fora de série, um curso assim maravilhoso, e ele passou a me orientar e eu me desenvolvi também nessa área. Então, hoje eu tenho, aí eu sou diplomada, sou audiodescritora diplomada pelo Flávio Coelho, pela Fundação Dorina. Que bacana. E hoje em dia, Carla, você trabalha ainda narrando livros ou você está mais na audiodescrição? Então, eu tive alguns problemas de saúde, então eu não consegui, né, mas me deslocar para muito longe, para muitos lugares. Então, o que eu faço hoje? Hoje eu participo de alguns grupos de WhatsApp que são de audiobooks, e sempre assim eu faço como voluntária, eu faço esses alguns audiobooks, né, quando eles me pedem. A única coisa, mais uma curiosidade, só para vocês rirem um pouquinho, gente. A única coisa que eu peço para eles é para me enviarem o livro físico.
falo assim, eu tô velha, eu não enxergo o computador, então, Tem por que ser de favor, me manda papel, um né, para arquivo, você. é verdade. E aí, Justo. se quiserem, eu devolvo o livro, não tem problema algum, mas, né, eles nunca pediram e eu sempre tive o costume de, eu leio um livro e eu dou, né? Eu passo para frente, faço doação e peço para quem recebe essa doação também fazer o mesmo. Eu tenho pouquíssimos livros em casa, somente aqueles com dedicatória mesmo, exclusivas para mim, que eu guardo com carinho, releio, mas normalmente eu passo os livros para frente. E aí eu participo como voluntária desses e eventualmente aparece algum trabalho onde eu sou contratada para fazer um evento, ou texto, ou revisão, uma assessoria, né? Então, mas é eventualmente, já não são trabalhos fixos, né? Mas Entendi. eventualmente eu tenho contato com a audiodescrição através dessas contratações. Entendi. E você tem alguma história de bastidor sobre essa fase das narrações? Que seria legal assim para o pessoal imaginar. Eu fico pensando para quem está assistindo que é uma profissão que pouquíssimos conhecem, né? Eu não sei se as pessoas imaginam que o que é o dia a dia, né, de um narrador de livros. Ele acorda, vai até onde, grava onde, por quanto tempo, né? Se existe, sei lá, o que acontece de engraçado, né? Como é que é esse processo? Então, sim, histórias tenho muitas, Cecília. Uhum. Vou selecionar aqui mentalmente duas para te contar que foram assim muito marcantes. Mas o narrador, assim, o que que ele precisa para desenvolver o seu trabalho? Ele precisa de um bom estúdio, com uma boa acústica, um bom microfone, Uhum. e o material, né? O que for para ele. Eu fiz até bulário, né? Que é bula de remédio. Eu fui voz padrão há um bom tempo de empresas como Itaú. Por exemplo, vamos imaginar assim, você quer um cartão de crédito, você contrata e normalmente vem ali todas aquelas regrinhas, né? Uhum. Para o deficiente visual vinha um CD. De toda forma, hoje, né, eles passam aí não em forma de CD, mas em forma ali em áudio. E eu que fazia todos esses áudios, então alguns projetos que essas empresas faziam, eu era a voz padrão deles, então era muito bacana. E o que a gente precisa é desse material. Ah, Carla, você não consegue fazer uma gravação sem ser estúdio? Consigo, a gente consegue tudo, né? Só que aí fica ali por conta de qualidade, fica comprometido, enfim. E o trabalho em si é basicamente dentro de estúdio, né? A audiodescrição, ela, no Brasil, ela está engatinhando ainda, né? Ela não tem uma normatização é, 100%, ela está começando agora a engatinhar nesse ponto. Europa e Estados Unidos, a Europa e a América do Norte, é super desenvolvida já há mais de 50 anos, lá para eles é arroz com feijão. Agora, aqui da América Central, América do Sul, a gente não tem ainda, infelizmente, né, um desenvolvimento que nós gostaríamos, tanto é que a nível de técnica, de cursos técnicos, além dos cursos livres, que as autoridades, né, grandes autoridades, como é o caso do Flávio, Lívia, enfim, fornecem, a gente tem apenas uma universidade que tem um curso superior em audiodescrição, em formação de audiodescrição, que fica em Minas Gerais. Então, assim, a gente ainda tem um caminho aí para até desenvolver. Só que a audiodescrição, ela também tem bastante vertentes, né? Por exemplo, vamos imaginar que um casal de deficientes visuais, ou um deles, do casal, é deficiente, uma pessoa é deficiente visual e vai se casar com outra que é ou não deficiente visual. Boa Uhum. parte dos convidados são deficientes visuais, boa parte é deficiente visual. E aí eles querem um casamento acessível, por exemplo. Então, contrata-se um audiodescritor e é feito todo esse trabalho ao vivo, né? Lá junto da cerimônia. Aliás, é um trabalho belíssimo, encantador, né? Por quê? Porque a gente participa, o audiodescritor nessa condição, nesse cenário, ele participa ali de todo o preparativo do casamento. É muito bacana. E ele tem ali todo um roteiro no dia da cerimônia, onde ele desenvolve o trabalho dele e todas as pessoas que são deficientes visuais presentes, elas participam de uma forma muito inclusiva da cerimônia, da festa, enfim. Então, essa é uma das vertentes, né? Então, a audiodescrição, ela parte do pressuposto que
O deficiente visual, ele tem os olhos em áudio. Então, eu sou os olhos do deficiente visual quando eu faço uma audiodescrição. E eu tenho que ter essa preocupação muito nítida quando eu faço isso. Tanto é que quando eu pego um texto pronto para de audiodescrição, para eu fazer apenas a gravação, eu vou lendo, já vou imaginando, e depois eu fecho os olhos e eu faço ali o meu laboratório. E, se é o caso, eu até sugiro para quem faço sugestões para quem escreveu o livro, olha, a gente não pode melhorar um pouquinho aqui por causa disso. Enfim, eu me coloco muito no lugar do deficiente visual para que eu possa oferecer um trabalho de qualidade para ele. Então, Uhum. assim, em estúdio a gente tem qualidade, fora de estúdio a gente adapta, porém a gente tem também ali toda uma condição, porque a gente entra com a voz e com a observação, né? Uhum. Então é isso. Muito interessante. Nossa, eu imagino que deve ser um mundo muito específico. E realmente a gente está engatinhando. Nós aqui entrevistamos outros audiodescritores que trouxeram isso, trouxeram toda a tecnicidade que tem por trás, né, para se fazer uma boa audiodescrição. A gente aprendeu bastante sobre isso no último até que a gente já postou, que já está publicado. É muito interessante ver, né, o quanto é uma ciência bem complexa e o quanto a gente ainda tem que melhorar para chegar lá. Mas fiquei pensando, ler esses 1000 livros, né, que você leu, assim, como é a experiência para você? É muito legal? É cansativa? Tem livros chatos, livros que você gosta mais? Tem questões inesperadas na leitura? É uma leitura que você presta atenção como se fosse um livro para você ou não? Como que é a sensação do narrador? Cecília, aqui eu vou encaixar até a resposta mais abrangente do que você me perguntou, você falou das experiências. Então, assim, eu particularmente, quando eu leio, eu penso dos dois lados. Eu absorvo a informação do livro como uma ledora pessoal, né? Ou melhor, como uma leitora, né? E como ledora, direcionando o meu trabalho ao deficiente visual, eu também vou ali imaginando o que vai se passando pela cabeça dele. Tá? Eu me envolvo bastante. Porém, o que que acontece? O ledor, ele não pode interpretar, isso via de regra. Por quê? Assim, o médico tem o CRM, o advogado tem o OAB, cada profissão tem a sua licença para trabalhar. O locutor, ele tem o DRT, tá? É a licença do locutor, eu tenho essa licença. O ledor, ele já não tem, tá? Então, para quem é ator, atriz, também tem DRT, do segmento, né, cênico. O meu segmento, né, como locutora é um segmento, e o DRT de ator, atriz, segmento cênico. Porém, o ledor não tem. Para o ledor poder, isso via de regra, poder interpretar, ele tem que ter um DRT de ator ou de atriz, isso legalmente. Então, o ledor, o que que ele faz? Quando ele é contratado só como ledor e não como intérprete, ele faz a leitura branca, que é essa leitura não interpretativa. E aí eu encaixo uma primeira história que foi muito, muito interessante, assim, engraçada. Não sei se você se lembra, Cecília, e vocês que estão acompanhando o podcast, quando veio aquela trilogia para o Brasil, que ficou muito famosa, se tornou filme, enfim, chamada 50 Tons de Cinza. Sim, Quando essa sim. trilogia isso, ela foi muito famosa, esteve na lista da Veja por muito tempo, em primeiro lugar, enfim. Perdão, quando essa trilogia chegou ao Brasil, meu chefe virou para mim e falou assim, Carla, ele me chamou para uma reunião, foi uma coisa assim tão, sabe, surreal. Eu fiquei até, né, eu falei, nossa, que será que ele quer uma reunião? Carla, você conhece a trilogia 50 Tons de Cinza? Eu falei assim, eu li uma matéria sobre isso, mas eu não conheço a obra. Ele falou assim, você tem preconceito ou você leria? Eu falei assim: olha, eu sou contratada, eu sou paga para ler, eu não escolho, o que vier para mim eu leio. Ah, é porque a outra ledora, por conta de religião, ela não pode, a outra, por conta do gênero do livro, não quer, e eu preciso de voz feminina. Eu falei: não, imagina, eu não tenho assim nenhuma restrição de forma alguma. Ok. E aí eu li a trilogia toda, eu gravei a trilogia. E assim, como estava muito famosa, né, a trilogia, tinha fila de espera para pegar os CDs quando eles foram disponibilizados na audioteca.
porque na época a fundação tinha tanto a audioteca virtual quanto a audioteca física, que era ali fornecida através de CDs. Uhum. E aí tinha uma fila, assim, gente, de quase um ano, era assim, coisa surreal. E aí foi muito engraçado porque a fundação recebia os feedbacks, né? O pessoal podia se comunicar ali por e-mail, falando de alguma obra, sugerindo, pedindo, enfim. E aí o meu chefe me passou alguns feedbacks e, gente, eu ria muito, porque eu trouxe o feedback e mostrei para o meu marido. E aí tinha um que falou assim, Carla, você salvou, eu não te conheço, mas você salvou o meu casamento. O outro falou assim: Ah, você lendo, eu estava te ouvindo, eu fiquei imaginando você dentro do estúdio, de salto alto, mini saia e meia calça. Falei, gente, que imaginação! E aí eu falei para o meu marido ria muito, ele é muito bacana, assim, ele ria muito, ele falou assim, tá vendo, tá mexendo com a cabeça dos meus companheiros cegos, olha aí o que que você faz, e foi muito engraçado, e assim, foi um sucesso, dentro dessa comunidade desse grupo que consome audiobook, na época eu fiquei assim mega famosa, foi muito engraçado, e ainda mais que havia um programa na TV era aquele Casos de Família, sabe? Eu vou dar o nome porque já não tem mais, enfim. E aí eu fui convidada para ir lá, para fazer todo aquele barraco, enfim. E aí eu falei pro meu chefe, falei assim, eu fui toda animada, eu fui convidada para ir no Casos de Família. Ele falou assim, não, não vai não. Eu falei, como assim não vou? Olha, eu vou ficar com os artistas, eu vou ver eles, não sei o quê. Carla, a sua voz é muito conhecida. Não dá para você participar de um negócio. Eu falei, tá bom, perdi o Caso de Família, não fui. E uma outra, e uma outra situação também que me marcou muito, muito mesmo, foi um livro, porque nós podíamos fazer um banco de horas na época, gravando livros em casa, né? Então, assim, eu baixei o programa que era usado lá e comecei a gravar em casa para ter um banco de horas, enfim. E aí me deram um livro que era um livro religioso, e um livro bastante pesado, sabe? Assim, um livro muito denso, um conteúdo muito denso. E a primeira página do livro era: cada vez que você, mais ou menos assim, cada vez que você abrir esse livro, faça a oração do Pai Nosso. Falei, gente, o que que é isso? E no que eu fui ler, assim, eu não me identifiquei, né, com nada que estava naquele livro, mas era um livro muito técnico, de uma religião de uma filosofia religiosa que falava sobre matanças, falava sobre a origem, enfim, uma coisa assim muito, muito densa, muito pesada. E cada vez que eu lia aquele livro, eu realmente ficava assim incomodada, sabe? Eu ficava meio, eu não, eu demorei para fazer aquele livro porque eu não, quando eu comecei a ler, depois eu não queria, sabe o que é você não ter assim uma motivação para fazê-lo? Uhum. E ele mexia bastante comigo, mexeu bastante assim nesse sentido, no sentido espiritual, no sentido energético. Ele mexeu bastante comigo porque eu não imaginei que existisse aquele conteúdo que ele colocou ali, eu não conhecia e eu não me identifiquei em nada, então eu fiquei muito incomodada, foi algo que me marcou bastante. Mas eu não escolhia, né? Quem escolhia os livros para nós eram os editores. E o bom disso, por outro lado, é que aí eu gravei sobre tudo, todos os assuntos. Eu fiz toda a coleção do Diário de um Banana, que foi assim muito bacana, foi muito rápido. Eu fiz um livro por dia dele com a audiodescrição. É, depois eu fiz uma coleção que eram 3.000 kits com 10 livros cada, livros infantis, numa releitura das histórias infantis clássicas. Então tinha Rapunzel, Branca de Neve, Peter Pan, Cinderela, e aí eles mandaram para o cliente, né, as vozes que eles tinham, o cliente escolheu a minha voz para feminina, de outro rapaz para masculina, e esses kits foram entregues em bibliotecas de todo o Brasil na época.
E foi assim um encanto. Esse eu tive autorização para eu interpretar, né? Porque eu até cantei a música da Chapeuzinho Vermelho, enfim, uma coleção assim que me trouxe bastante satisfação por ela ser mais livre, né? Só que também muito mais cuidadosa, porque o cliente era bem exigente, né? Um cliente do Sul era muito exigente, ele quis um trabalho assim impecável, então assim foi um desafio assim que eu aceitei que foi muito bacana. E por aí vai, assim, foram 6 anos assim e mais de 1.000 livros com muitas histórias, Cecília, foi incrível, né? Muito bacana mesmo. Tô imaginando aqui. E me fala uma coisa, hoje em dia, assim, né, para uma pessoa se tornar narradora de livros, audiodescritora, que caminho você indicaria para quem está assistindo percorrer? Bom, no ramo da audiodescrição, sem dúvida nenhuma, como qualquer outra profissão, tem que se preparar, tem que fazer curso. Quando for escolher um curso, hoje nós temos mais profissionais que atuam na área do que quando eu comecei, mas escolha assim, escolha os cursos, um curso com um profissional que seja experiente, que seja gabaritado, que seja reconhecido, tá? Tenha ali o seu diploma válido, então se prepare e não faça só um curso, né? Porque as abordagens, elas são diferentes de profissional para profissional, mas eu indico estudar, é, e como eu falei, infelizmente, como não é muito desenvolvido no Brasil, a gente não tem assim uma gama muito grande de vagas nessa área, uma área que a gente precisa ali, infelizmente, garimpar um pouco para se encaixar. E o que temos hoje em dia são algumas empresas do ramo de filmes, né, do ramo cinematográfico, que contratam, só que são vagas bem restritas. Então, assim, seja persistente, porque dando certo é muito satisfatório, é muito gostoso. Mas se prepare, porque quanto mais preparo, mais fácil é para você entrar, né, naturalmente. Para ser ledor, para ser só para não ser aí um audiodescritor, porém ser um ledor, o ledor ele não tem ali ele tem um reconhecimento via de lei, via de regra, pelo Ministério do Trabalho, ele tem, porém, também é uma área bastante restrita, mas não exige experiência, tá? O que eles exigem? Que seja clara a sua comunicação. Então, uma dicção, você não precisa ter um vozeirão de ópera, nada disso, mas você precisa ter uma voz limpa, uma voz com postura, precisa saber um pouco de estrangeirismo, né? Não precisa ser bilíngue, poliglota, nada disso, mas você precisa ter uma noção de pronúncia de idiomas aí que são mais utilizados, né? Um pouco do inglês. Claro que você sempre vai ter uma orientação ali na prática, porém, se você tiver essa noção, no teste isso vai te ajudar muito, né? Claro, né, você tem que ter ali uma qualidade, além de uma qualidade vocal, uma qualidade de leitura, né? Isso é óbvio, é primordial. E sempre se coloque, né? Um conselho que eu dou assim para quem se interessar por essa área, sempre se coloque no lugar de quem vai te ouvir. Normalmente são pessoas deficientes visuais e você passa a ser os olhos dessas pessoas, você passa a ser os olhos do seu público. Então, o que você, sem enxergar, gostaria de ouvir, de entender, é suficiente aquela informação que você está passando? Né? Então, sempre se coloque no lugar do outro. O caminho das pedras é esse, em resumo: preparo e garimpar vaga. Né? Infelizmente, a gente tem aí esse trabalho aí de ter que garimpar, porque não é uma vaga que você vai encontrar. Eu tive a sorte de encontrar na internet, mas não é uma vaga que você vai encontrar assim com facilidade. Ah, precisa ser audiodescritor, precisa ser ledor, não. Eu até aconselho assim, para caminhar, né, a passos um pouco mais largos, que o interessado, né, a pessoa que está preparada, que faça projetos, participe de projetos. Então, ofereça para os poderes públicos, ofereça para as pessoas que têm aí o público deficiente visual como foco, né?
ONGs, associações, escolas, enfim, existe um público grande, né? Nós temos no Brasil mais de 6,5 milhões de pessoas consideradas deficientes visuais ou com algum problema na visão que o qualifica como tal. Então, público nós temos, sim. Hoje somos em 213 milhões de brasileiros, desses somos em 6,5 milhões de pessoas que precisam de outros olhos, né? Precisam de olhos que falem, ou melhor, né? Precisam de... as pessoas deficientes visuais, elas precisam de olhos que falem, ou seja, elas entendem de outra forma, elas enxergam de outra forma. E se você for essa forma, então você precisa oferecer aquilo que ele necessita. Então, sempre se coloque no lugar do outro, sempre analise aquilo que você está passando, analise o seu trabalho. Se você tiver a liberdade de sugerir e ver a necessidade, sugira, né? Não fique ali na timidez, na espreita, não. Viu essa necessidade? Olha, aqui eu acho que precisa mudar, porque o entendimento aqui não está bem claro, a informação não é dessa forma, e quanto mais completo, melhor, né? Quando a gente faz uma audiodescrição, muitas vezes a gente... E eu confesso que eu peco muito nisso, eu sou extremamente detalhista, e muitas vezes eu assisto alguma série que não tem audiodescrição e meu marido, e eu vou fazendo a AD ali pro meu marido, ele fala, não, pula, pula, porque eu sou detalhista e eu acho que aquilo é importante e eu observo e eu vou ali fazendo para ele. Mas os detalhes, sim, eles são importantes, mas imagina para quem está ouvindo, nunca o que você fala, é sempre o que o outro está ouvindo. Uhum, perfeito. E hoje em dia, quais plataformas as pessoas com deficiência visual podem utilizar para encontrar esses audiolivros? Cecília, olha, hoje ainda bem, né, que assim, graças ao bom Deus, a tecnologia nesse ponto nos proporcionou assim um avanço, né, um pouco mais rápido. Se por um lado a gente não tem aí todas as produções com AD, com audiodescrição, mas a gente encontra aí muito hoje na internet. Então, por exemplo, o Márcio, meu esposo, ele é um consumidor ávido de audiobook, ávido. Ele tem um gênero que ele gosta e ele, assim, ele garimpa, ele procura, e particularmente, ele utiliza muito o YouTube. O YouTube tem uma gama de conteúdos em AD, gente, que é impressionante. Ele é um consumidor, como eu falei, assim, ávido de audiobooks, e todos os dias ele ouve pelo menos 2 horas de audiobook, no mínimo. Então, tem bastante conteúdo no YouTube, né? Estou falando assim dos populares, tá? O Dorinateca, como eu falei para vocês, que são livros direcionados, ali vocês vão encontrar tanto os clássicos quanto aqueles que não foram tão famosos. A vantagem é que você pode pesquisar pelo nome do autor e também pelo nome do livro, né? Ou pelo gênero, né? Se você quiser algo específico dentro de um gênero, então é bastante acessível também. Os grupos de WhatsApp, eles ofereceram essa oportunidade também, porque muitas pessoas, muitas vezes, não têm aí como ficar no YouTube, é muita propaganda, não vou pagar para não ter propaganda, e não tenho paciência para ouvir propaganda, então eu não quero o YouTube. Ah, eu quero algo mais prático. Então, os grupos de WhatsApp, eles proporcionaram isso. Por quê? Você deixa lá, ouve quando você pode, quando você quer. É limpo, né? Limpo no sentido assim, não vai ter a propaganda, não vai ter nada que atrapalhe a sua leitura. Se você quiser consumir todos os dias, eles colocam todos os dias, né? Os administradores. E eles chegaram, eu defendo muito, assim, essa tecnologia popular, essa tecnologia que essas redes sociais, né, que se popularizaram e que trazem esse conteúdo. A gente tem algumas plataformas que hoje trazem um conteúdo maior, né, de produções aí com AD. Eu, particularmente, assim, não sem fazer divulgação alguma, mas, assim, somente para ilustrar, eu sou consumidora da Netflix. A Netflix
Claro, eu acho que falta qualidade ainda, porém ela tem bastante produções, coisa que não tinha um tempo atrás, não tinha quase nada, e atualmente ela tem muitas produções com AD, inclusive, fica aqui uma dica para quem não conhece isso, programe, configure a sua TV, se você usa essa plataforma, configure para que você receba ali as produções em AD. Então, eu não entro, quando eu estou com o meu marido, eu não entro em nada que não tenha AD, só se for algo que a gente queira muito assistir, e aí eu faço AD para ele. Mas você pode, hoje tem essa possibilidade, né? Avançou um pouquinho mais, aí desenvolveu um pouquinho mais, a ponto de dar essa oportunidade de você receber ali as produções que tem AD. Assim, eu não especifico muito, Cecília, porque quando a gente pesquisa, vem tanta coisa, né? Vem tanto material, e eu sou muito medrosa, sabe? Eu não entro em tudo, assim, que aparece numa pesquisa. Eu sou bastante medrosa. Medo de vírus, medo de ser fake, enfim. Eu sou medrosa tecnológica e tenho medo de algumas coisas da tecnologia ainda, né? Eu ainda sou um pouco retrógrada nesse conceito. Mas, hoje em dia, a gente tem, assim, uma gama, uma variedade muito maior do que se tinha antes. Claro, a gente precisa de mais, a gente precisa aí de que isso continue crescendo. Mas, hoje em dia, a gente já... as mídias digitais aí, elas já trazem bastante produções com AD para nós. Maravilha. Nossa, Carla, ficaria aqui te ouvindo por horas. Infelizmente eu preciso ir, mas gostaria de agradecer imensamente. Foi assim uma viagem sobre audiodescrição, narração de livros, como é esse processo, né? Como é para o narrador, como a gente pode trabalhar com isso. E gostei muito de ver a evolução ao longo do tempo, né? De ir na fita, no CD, agora tem em áudio muito fácil, em vários aplicativos no celular, né? Audible, Kindle, lendo com leitor de tela sem narração, lendo em EPUB, lendo no YouTube e continuando, né? Nesses sites como o da Dorina. Então, muito legal tudo que você trouxe e fico muito feliz de saber de todo o trabalho e de saber que está se profissionalizando, por mais que ainda tenhamos um longo caminho a ser percorrido. E também fico feliz de saber que hoje em dia as pessoas têm mais preocupação com essa leitura acessível. Então, gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui. Queria que você deixasse uma mensagem final para o público, se você quiser deixar algum contato também. E aí eu vou finalizar nosso encontro. Ai, que pena, passou muito rápido. Foi muito gostoso, viu? Muito obrigada. Agradeço, assim, muita gratidão pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho desse trabalho. Eu gosto muito porque, como eu falei no começo, ele me trouxe uma realização pessoal enorme, né? Assim, acho que foi o melhor trabalho que eu tive, a melhor profissão que eu tive. Eu já é, mudei de profissão algumas vezes, né? Eu, primeiro jornalista, depois locutora, fui professora, né? Ministrei cursos, fui para audiodescrição agora. Então, assim, eu migrei profissionalmente algumas vezes, mas a audiodescrição e o trabalho com deficientes visuais, sem constrangimento algum, eu digo que foram os trabalhos que mais me realizaram até hoje, mesmo porque aí as pessoas perguntam, mas por quê? Só porque você está fazendo um trabalho para um deficiente visual? Não, não é. É porque eu confesso que eu mais aprendi do que ensinei ou do que produzi. Eu aprendi assim muito, porque cada feedback que a gente tem dentro da profissão é um aprendizado, né? Puxa, eu não observei isso, vou ficar atenta. Então, ia lá, anotava, né? Ficava aí sempre preocupada em oferecer algo melhor. Então, eu sempre aprendi muito com o público deficiente visual, que se expressa muito mais do que um público comum, um público que não tem deficiência. Pelo menos essa experiência comigo foi assim, sempre foi assim. Eu sempre tive bastante feedback, tanto positivos quanto negativos, e os negativos me ensinaram grandemente, né? Hoje eu tenho qualidade no meu trabalho devido ao meu público, não só à minha formação, mas devido ao meu público. E, bom, eu tenho duas mensagens, na verdade.
tá? Se você me permite. Primeira mensagem é para o público deficiente visual, que é assim a minha gratidão a vocês, por vocês sempre terem sido muito receptivos e carinhosos, tanto com o meu trabalho quanto de colegas que eu vejo que também tiveram essa alegria de trabalhar para vocês, de trabalhar para esse público incrível que faz tanto por nós. Assim, eu sou muito feliz por ter amigos e por ter meu marido como deficiente visual, porque sem demagogia alguma, tá? Sem intenção alguma, enfim. Mas eu falo que eu sou uma pessoa melhor e muito melhor depois que eu me casei com deficiente visual e depois que a minha vida passou a ter deficientes visuais, amigos, conhecidos, colegas, porque tudo que eu aprendi, que eu aprendo, são coisas que eu não acredito que eu teria se não fossem os deficientes visuais. Então, a minha gratidão. E as pessoas que acompanham o podcast que não são deficientes visuais, é um pedido. Tenham um olhar para o deficiente visual, isso no sentido mais amplo da palavra, tá? Da expressão, melhor. Ah, o que você quer dizer? Eu quero dizer o seguinte: tenha um olhar para o deficiente visual no sentido de seja os olhos dele quando ele precisar, não o tempo todo, porque ele fica perturbado também. Não quero, para de falar tanto. Enfim, mas se coloque sempre, né? Eu acho que a empatia, são duas palavrinhas assim que eu defendo onde eu vou: empatia e equidade. O que é equidade? As pessoas falam muito de igualdade, né? Só que a gente precisa de equidade. Equidade é quando você oferece ali uma condição de igualdade, porém dentro da necessidade daquele público. Isso é equidade, tá? Então, se preocupem com isso, porque se o mundo está virado, está de ponta cabeça, os conceitos mudaram, as guerras chegaram, e a gente tem aí uma gama de coisas negativas, é porque cada uma dessas pessoas que proporciona esse lado negativo, elas não olham para o outro, elas pensam só nelas, elas pensam só no próprio umbigo, elas pensam só na própria condição. Então, quando a gente olha para o outro e realmente se preocupa com a condição do outro, realmente se preocupa em melhorar o dia a dia do outro, de qualquer forma, de qualquer jeito, tem vários N jeitos da gente melhorar a vida do outro, o dia a dia do outro, é um sorriso, é um abraço, é uma palavra, é uma audiodescrição, é um auxílio para, né, para tudo, para atravessar uma rua, para tudo, enfim. Quando a gente se preocupa em melhorar o dia do outro e para de olhar para o nosso dia, além da gente se satisfazer, a gente evita essas coisas negativas, a gente evita a guerra, a gente evita, né, xingar, a gente evita palavras negativas, situações constrangedoras, a gente evita tudo isso, porque você não está olhando para você, a gente não precisa olhar para nós, porque quando a gente olha para o outro, a gente já está olhando para nós somos todos irmãos, né? Nós somos todos filhos de um mesmo pai, nós somos todos uma humanidade, nós não somos uma ilha, ninguém é, né? Cada um precisa do outro. E quando a gente verdadeiramente acorda para essa realidade, aí acontece uma coisa que as pessoas sempre buscam, elas despertam para a felicidade. Alegria a gente consegue ouvindo uma boa música, felicidade a gente consegue olhando para o outro, olhando para o próximo, né? Então, esse é meu recado e espero desculpem, eu falo muito, mas eu estou aqui à disposição. Se eu puder colaborar, se eu puder interagir com vocês, vai ser um prazer. Então, a Cecília me deu essa liberdade, vou passar aqui, deixar os meus contatos, tá, com vocês. O meu WhatsApp, DDD 11, número 97629 1516. 11 97629 1516. Eu tenho no meu Insta e o meu Facebook, eles são iguais, Carla, com C, Carla Domene, underline Márcio, tá? Então, arroba Carla Domene, underline Márcio, e aí vocês já chegam até mim. Não são perfis profissionais, são perfis pessoais, que eu coloco ali amenidades, tá? E meu e-mail,
abreviatura de professora, profcarladomene@gmail.com. Domene é D de dado, O de onça, M de mamãe, E de estrela, N de navio, E de estrela, tá? E muito obrigada, Deus abençoe a todos. E Cecília, sua equipe maravilhosa, parabéns pelo podcast e que vocês prosperem bastante e alcancem cada vez um número maior de pessoas. Muito obrigada. Agradeço muito, Carla. Foi ótimo estar com você. É muito maravilhoso o seu trabalho. Agora, os livros que eu baixar na Dorinateca, eu vou ficar prestando atenção para ver se eu só posso, porque eu já ouvi vários. Obrigada mesmo. Conte com a gente e até uma próxima, pessoal aí de casa.